Contos de Dostoiévski está de volta e dessa vez vamos falar do conto Histórias de um Homem Vivido. Nesse conto, nós somos apresentados ao protagonista Astaf Ivanitch, que também aparece na parte da história que não foi publicada, intitulada Damavoi. Esse personagem vai ser retomado na versão definitiva desse conto, publicada em 1867, que foi toda editada pelo próprio Dostoiévski e ganha o título O Ladrão Honrado. Se vocês leram Histórias de um Homem Vivido, vão lembrar que O Ladrão Honrado é o título da segunda parte. A primeira parte se chama O Reformado e a segunda parte é a parte intitulada Ladrão Honrado. A professora Fátima Bianchi, na sua excelente apresentação desses contos reunidos de Dostoiévski, lançados originalmente pela editora 34, explica um pouco o que acontece e também nos ajuda a mostrar o porquê estamos estudando esse conto logo depois daquela outra série que vem na sequência. Então, a gente tem essa sequência que vem apresentando, né, de forma vagarosa, mas, claro, a gente vai conseguir incluir esse fenômeno aqui, que é o conto de Dostoiévski, O Ladrão Honrado. Né? Então, o título, ele toma o título da segunda parte do texto, e aí sim a gente tem esse acréscimo. Lembra que no encontro passado eu falei, me referi a vocês, sobre um texto, ou melhor, sobre a série intitulada Notas, né? Ele vem com essa referência, um ciclo que ele apresenta, intitulado como Notas de um Desconhecido, parece com essa alcunha, Notas de um Desconhecido. Então, há uma unificação nesses textos que são publicados no Anais da Pátria, e ele vai publicar uma sequência, são 4 contos, A Mulher do Outro, O Marido Ciumento, Uma Árvore de Natal e um Casamento, e o Histórias de um Homem Vivido. E esses 2 últimos fazem parte do ciclo Notas de um Desconhecido. Então, eles são composicionalmente unificados, nos explica a professora Fátima Bianchi, pela figura do narrador, que é um desconhecido. Né? Então, na Árvore de Natal e o Casamento que nós analisamos no encontro anterior, esse narrador ele testemunha e comenta a história, enquanto que aqui, Histórias do Homem Vivido, tudo é passado através do outro personagem, que é o Astaf Ivanitch, que é introduzido como se fosse um segundo narrador. O narrador original, o narrador desconhecido, ele apenas apresenta o espaço para que o Astaf conte as suas histórias, traga as suas narrativas. Né? E eu também lembrei que quando o Dostoiévski sai da cadeia e prepara a primeira edição das suas obras reunidas, Sabrani Sotini, ele apresenta mudanças expressivas, né? E a lição nos é trazida pela professora Fátima Bianchi. Ele diz que os 2 primeiros, A Mulher do Outro, né, e O Marido Ciumento, são unidos, formando um único conto, intitulado A Mulher do Outro e o Marido Debaixo da Cama, que nós vamos analisar daqui a 2 encontros. Ele elimina, então, o início do Marido Ciumento, e nós vamos analisar isso mais à frente, porque essas versões primeiras, né, da Mulher do Outro e o Marido Ciumento, nós já analisamos nas primeiras aulas da nossa série Rindo com Dostoiévski. E, na sequência, então, portanto, nós já sabemos alguma coisa sobre os textos de 1848. Então, qual seria o texto de 1848 subsequente? É o texto Uma Árvore de Natal e um Casamento, e, posterior a esse, nós vimos no encontro passado, vem o texto Histórias de um Homem Vivido. Né? Então, vem essa mudança, tentativa do Dostoiévski de aproximar isso tudo do vaudeville, e ele, na grande realidade, vai trazer um texto narrado pelo personagem Astaf Ivanovitch,
que inicialmente é dividido em duas partes, o reformado e o ladrão honrado, e na publicação de 1860, que nós vamos ver daqui a 2 encontros, portanto, a versão definitiva, ele vai ser condensado e vai ser utilizado como uma introdução à segunda parte, cujo título passou a nomear tudo, né? Então, na primeira parte da versão de 1848, esse narrador diz à professora Fátima Bianchi, abre aspas, o soldado reformado Astaf Ivanovich relembra seu passado militar e sua participação na campanha de 1812 de forma fantasiosa, sem que o leitor possa estar seguro da veracidade do seu relato. Inclusive, o próprio autor ele coloca uma nota dizendo que nitidamente não dá para confiar em todas as lembranças do Astaf Ivanitch, né? E na segunda parte, o ladrão honrado ele relata o seu encontro com o bêbado inveterado, que é o Emelian, um pobre diabo, diz a professora Fátima Bianchi, que não tinha sequer um lugar para viver e por quem o protagonista se sente tomado de uma enorme compaixão. Ela nos lembra que essa história, né, pode ter tido um protótipo real, porque havia um oficial aposentado chamado Efistafe, que no ano de 1847 teria vivido na casa de Dostoiévski na qualidade de criado. Portanto, o Dostoiévski seria análogo à figura do narrador desconhecido, e o Efistafe seria o Astaf Ivanovich, ou pelo menos uma inspiração a isso. Diz aqui também a professora Fátima que haveria uma outra parte do conto, intitulada Damavoi, que permaneceu inacabada e não chegou a ser publicada em vida no autor, mas que foi incluída por interesse que ela representa, onde o mesmo personagem, Astaf Ivanovich, relata as dificuldades por que ele passa vivendo num canto qualquer de Petersburgo, né? Então, nós vamos aproveitar essa ocasião, vamos analisar juntos, neste encontro, Histórias do Homem Vivido, portanto, a primeira versão de 1848. No próximo encontro, o que poderia participar, talvez como uma terceira parte, talvez como um outro conto, Novas Aventuras ou Novas Histórias de um Homem Vivido, que vai ser o Damavoi. E aí, no terceiro encontro, nessa trilogia, vamos analisar direto a versão definitiva, publicada em 1890, quando da publicação da série, né, Obras Reunidas de Dostoiévski, que ficou com o título de Ladrão Honrado. Mais um pouco da palavra a professora Fátima, porque ela nos adianta muita necessidade aqui de questões técnicas, onde ela diz que no mesmo ano da publicação original de Histórias do Homem Vivido, 1848, o crítico russo Anenkov, na sua obra Notas sobre Literatura do Ano Anterior, publicadas na revista O Contemporâneo, declara que no conto Ladrão Honrado, a ideia expressa pelo autor, aspas, constitui um esforço para revelar aquele lado iluminado da alma humana que a pessoa conserva independentemente das circunstâncias, até mesmo na esfera do vício, e acrescenta que devemos ser gratos ao autor, leia-se Dostoiévski, por essa tentativa de reabilitação da alma humana. Quanto à cena muda do sofrimento do pobre bêbado Emelian, o crítico considerou uma das passagens mais verdadeiramente belas da história. Vale lembrar ainda, diz a professora Fátima, que esse mesmo Emelian aparecia já em Gente Pobre, como um bêbado inveterado, por cujo destino Makar de Evutkin também se sentira profundamente conduído. Então, é interessante esse elemento. Segue a aula da professora Fátima Bianchi. É preciso, abre aspas, levar em conta que, em diversas novelas da década de 1840, não é raro encontrar os mesmos personagens que passam de uma obra para outra, né? Então, ele fala que na Árvore de Natal e Um Casamento, aparece essa personagem que nós vimos, né, o Yulian Mastakovich, que aparece pela primeira vez no Crônicas de Petersburgo, como um vilão virtuoso que
hipocritamente, tem um papel de protetor dos fracos, e essa figura do Julian Mastakovich apareceria no Crônica de Petersburgo, né? Apareceu no Conto da Árvore de Natal e um Casamento, e ele volta na novela Um Coração Fraco, mas dessa vez como uma figura mais compreensiva, uma figura mais decente. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque esse texto que nós vimos no encontro passado, ele está ali na fronteira entre o folhetim e o conto, que é bem característico da obra do Dostoiévski. A gente chama de contos, mas nem sempre é um conto sem ser conto. Então, há uma espécie de tentativa de escrita de narrativa breve, quase sempre episódica, que marca a carreira do Dostoiévski pelo menos até 1859, quando ele sai da prisão. Então, para a gente se preparar para esse momento de 1859, que ele sai da prisão, volta para São Petersburgo e reestabelece a sua carreira como escritor, nós precisamos esmiuçar os milindres da literatura de Dostoiévski até o ano em que ele vai preso, 1849. Então, vamos adentrar nisso, pensar juntos nessa característica e ver juntos aqui esse conto. O narrador dessa história é o senhorio do Astaf Ivanitch, que seria uma espécie de alter ego do Dostoiévski, segundo uma leitura autobiográfica aí da história. Ele chega à casa do narrador por meio, olha ela aí, a Agafiena. A Agafiena é a funcionária, trabalha na casa, né? E a gente pode aqui observar a habilidade do Dostoiévski em criar esses personagens complexos, explorando as nuances psicológicas das suas trajetórias. Então, essa publicação, em 1848, no Anais da Pátria, nos permite perscrutar a primeira versão desse conto e como a história se desenvolve, e a gente vai perceber isso em 3 atos. Então, vamos analisar aí os principais temas, o estilo, né, o estilo narrativo, as características literárias presentes aqui nessa obra, e vamos mergulhar nas profundezas da mente deste homem, Astaf Ivanitch, explorando as reflexões que Dostoiévski nos proporciona através dessa história intrigante. Para a gente começar a nossa análise, vamos discutir o contexto histórico, o contexto literário, além desses elementos, né? E vamos trazer a sua relevância dentro do conjunto dos contos de Dostoiévski, começando com alguns dos temas que estão presentes nessa obra. Uma temática central nessa história, sem dúvida, é a ideia de redenção e de transformação do protagonista, que é o Astaf Ivanitch. Através das suas experiências, dos seus encontros, o Dostoiévski nos conduz a essa reflexão profunda sobre a natureza humana e a possibilidade de mudança, a possibilidade de transformação, como o próprio crítico Anakiev já tinha percebido lá no mesmo ano de publicação do texto, em 1848. Então, a mudança do Astaf Ivanitch revela justamente essa luta interna entre os desejos e os impulsos, que muitas vezes são contraditórios, e a busca por um sentido maior na vida. Nós já vimos isso nos textos desde o começo da carreira do Dostoiévski. Um outro tema importante é o retrato da sociedade e, claro, as suas contradições. O Dostoiévski é conhecido pela sua habilidade de descrever a realidade social da sua época e utiliza essa personagem, do Astaf Ivanitch, como um observador crítico daquelas camadas mais baixas da sociedade russa. Ele acredita no Emelian, ele acredita nos homens que estão no seu entorno, e o conto vai revelando as dificuldades que esses personagens enfrentam, tanto a própria Agafiena quanto o Astaf, porque são personagens de uma classe menos favorecida que passam por injustiças sociais, relações complexas entre essas classes. Então, basicamente, aí a sinopse da trama, eu tenho essa personagem, começa a história com essa mulher falando com o seu amo, que ela tem um homem que é bem vivido, né? Passou por muita coisa, e ele vai alugar o quartinho dos fundos e vai pagar ela 3 rublos,
e ela encasquetou com essa ideia, e esse homem é um homem honrado, ele vem para conhecer o senhorio, né, que é o dono da casa, e o senhorio percebe que realmente ele é um homem distinto, ele é um homem honrado, porque ele, além de ser veterano de guerra, participou de todas as guerras, e ele conta toda uma série de histórias, de elementos, coisas que ele passou, viveu, enfim. Então, a Gafena coloca ele para dentro de casa, e o resto do conto são histórias que ele narra, elementos que ele conta. Na primeira parte, ele fala mais das questões de guerra, e na segunda parte, ele fala do encontro que ele tem com esse bêbado, que é o Emelian, né? E o Emelian se torna, na verdade, um protegido dele. Ele se torna uma figura quase que paterna para o Emelian. Ele é um dos poucos que acredita no Emelian, mesmo diante do alcoolismo inveterado dele. Ele procura enxergar alguma coisa, seguindo aquele preceito do dê o melhor de si, enxerga o melhor nos outros, né? E seguir em frente. Então, a presença de Agafiena, logo no começo, como uma figura que intervém na vida do Astaf Ivanovich, ela traz à tona justamente a questão do destino, do papel do acaso na vida das pessoas. São elementos que vão nos convidar, nesse conto, a refletir sobre as interações entre o indivíduo e o ambiente em que ele vive, além, é claro, da influência dos eventos aparentemente insignificantes que passam pelos nossos caminhos. Mas, em termos de estilo narrativo, o Dostoiévski vai usar a sua brilhante habilidade de criar esses personagens que são muito vívidos, muito complexos. Ele coloca detalhes minuciosos, os diálogos são muito autênticos, e graças a essa troca, nós vemos a vida desses personagens. O narrador, que é o senhorio, né, do Astaf Ivanovich, oferece aqui essa perspectiva interessante. Os dois homens interagem muito bem um com o outro, o que nos permite ver o protagonista de uma forma absolutamente ímpar. À medida em que nós mergulhamos mais fundo na análise desse conto, a gente explora o desenvolvimento das personagens, a estrutura da narrativa e outros aspectos literários que enriquecem esse conto, essa narrativa breve de Dostoiévski. Então, Dostoiévski vai utilizar aqui uma estrutura fragmentada, né? Ele vai dividir em duas partes, essa versão inicial. Eu tenho o Reformado, parte 1, e o Ladrão Honrado, parte 2, e essa divisão contribui para a construção da história do Astaf Ivanovich em diferentes momentos, estágios da sua vida. Então, cada parte revela um aspecto específico da trajetória desse protagonista, permitindo que a gente acompanhe a sua evolução, a sua transformação ao longo do tempo, né? Já que a gente está falando de estilo, Dostoiévski quase sempre é conhecido pelo seu elemento denso e introspectivo de prosa, mas aqui ele vai explorar a psicologia do Astaf Ivanovich, mergulhando nos seus pensamentos, nos dilemas e nos seus conflitos internos, né? Essa abordagem, podemos dizer, psicológica, é uma marca registrada do Dostoiévski, que sempre convida o leitor a refletir sobre as complexidades da natureza humana, aquela ideia de que ninguém é de todo mal, ou ninguém é de todo condenado, ou todo bom. É necessário considerar o melhor dessas pessoas. Além disso, o Dostoiévski apresenta uma linguagem muito rica, uma linguagem descritiva, que, de muitas maneiras, revela uma atmosfera vívida, transmitindo emoções muito intensas. E ele também utiliza desses diálogos bastante realistas para revelar os pensamentos e as interações entre os personagens, dando uma visão mais profunda das suas personalidades e das suas motivações. É claro que, quando nós lemos um conto como esse, ainda mais aqui que a gente vai explorar a exaustão essa história, fica inevitável traçar paralelos com outros textos do Dostoiévski. Porque
a presença dessa personagem, do Astaf Ivanovich, e ele vai aparecer no Domovoy, que seria uma sequência, né? Mostra a continuidade e o desenvolvimento que Dostoiévski faz também com outros personagens, como eu explorei, ao longo da sua carreira. Então, isso é um elemento também para a gente acrescentar. Então, vamos lá. Estrutura fragmentada, dividindo em duas partes, a primeira versão, o reformado e o ladrão honesto, e depois, mais à frente, uma continuação da história, talvez uma terceira parte, talvez um elemento extra. A gente conversa sobre isso no próximo encontro. Mas é essa estrutura fragmentada que conecta o Astaf Ivanovich a outros momentos da sua vida, porque ele está no tempo presente, no tempo da narração, conversando com o seu senhorio, mas narrando eventos do passado. Então, essa abordagem fragmentada permite que a gente veja como mudou a personagem, quais são os diferentes estágios da sua existência, quais são as suas reflexões ao longo do tempo. Então, no que diz respeito às temáticas, além da redenção e da transformação do Astaf Ivanovich, a gente tem a questão da moralidade, a questão da consciência, e Dostoiévski explora essas lutas internas, as tentações pelas quais ele passou, inclusive de virar ladrão, né? A busca por um sentido moral nas suas atitudes, nas suas ações, e é uma narrativa que nos confronta com as contradições da própria sociedade em que o Astaf Ivanovich está inserido, questionando os valores e as normas estabelecidas. Então, temos um realismo psicológico, característica marcante da pena de Dostoiévski, penetrando profundamente na mentalidade das suas personagens, revelando aí motivações, medos, conflitos internos, e ele mostra o momento em que ele duvida do Emilian, ele titubeia. Então, é uma abordagem que se torna extremamente atual, porque a gente pode moldar isso às nossas escolhas e aos nossos comportamentos, né? Então, um outro aspecto importante aqui é o papel da linguagem dessa narrativa em transmitir as experiências e emoções dos personagens, né? Então, eu tenho um elemento descritivo detalhado, como eu disse, criando essa atmosfera envolvente e trazendo esses personagens para o coração do realismo. A gente falou um pouco do elemento do fisiologismo russo, mas aqui, de saída, isso está patente. A menos daquela briga, daquele atrito, daquele conflito do Dostoiévski com o Gogol, mas um aspecto interessante da gente observar aqui nesse conto são as relações sociais, as dinâmicas, por assim dizer, entre os personagens. Por exemplo, no momento em que o senhor manda que o Astaf se sente na cozinha e ele fica assim, ele fica de pé. Ele prefere não se sentar para contar a história, né? Então, nós vemos essa sociedade russa expondo as suas injustiças, as suas desigualdades e as complexidades das interações humanas. É por meio da personagem do Astaf que Dostoiévski nos mostra como as relações pessoais, sejam de amizade ou de submissão, como no caso aqui que ele é um servo, né? Elas podem moldar a vida dos indivíduos. Então, é importante destacar isso. Além disso, eu destacaria o papel da presença feminina da Agafiena como intercessora para que o Astaf Ivanovich fosse morar com o narrador, né? Então, as mulheres elas têm esse papel, que é um papel bastante significativo, um papel bastante expressivo, que representa o feminino retratado com bastante empatia, com bastante complexidade, e muitas vezes exercendo influência ou determinando o destino dos personagens masculinos. Vejam que o narrador ele diz claramente que ele não discute com nada quando a Agafiena encasqueta com uma ideia. Ela fica teimando naquilo insistentemente, então é melhor não mexer. Uma outra característica, e isso, creio eu, está mais expresso na segunda parte,
é a questão da capacidade do Dostoiévski de explorar facetas sombrias da natureza humana, né? Porque aqui nós temos personagens atormentados pela sua própria fraqueza, com desejos inconfessáveis, conflitos internos, e nós também somos convidados a refletir sobre a dualidade moral que está presente em cada um de nós e enfrentar as questões morais, as questões éticas que permeiam as nossas vidas. Então, quando a gente examina esse conto, nós consideramos o contexto histórico, o contexto literário do Dostoiévski, né, refletindo tensões sociais, tensões políticas da época, e a preocupação do Dostoiévski em explorar as complexidades da condição humana em meio a essas circunstâncias tão difíceis. Então, a Agafiena aí, ela tem esse papel também. Ela tem esse papel de agente intercessor, ela modifica a vida, né? Traz o elemento do feminino no contraponto, mas ela também não deixa de ser uma personagem no coração das tensões sociais e no âmago da ideia política. Por que que uma funcionária seria âmago ou reflexo de tensão política? Porque tudo reverbera. A forma como as coisas acontecem, elas vão reverberar nessa sociedade de uma forma bastante intensa, né? Então, nesse ano, que é o ano de 1848, quando Dostoiévski publicou esse conto, como nós sabemos, a Rússia vivia um período marcado por várias mudanças, e essa época é caracterizada pela ascensão de um movimento revolucionário e pela agitação que culmina numa revolução em 1848, que se espalha em várias partes da Europa. Esse é um momento dos movimentos sociais na Europa. Então, é um ano revolucionário. E as notícias disso chegam na Rússia, invariavelmente. Então, Dostoiévski, autor em 1848, ele estava imerso nesse contexto turbulento e transitório. E essa obra vai refletir as tensões, as incertezas sociais que estão presentes na Rússia daquele momento. Então, Dostoiévski, na crista da onda, explora as desigualdades, ele fala de uma luta, que é a luta, o conflito de classes, as injustiças, que são temas que são abordados de maneira mais intensa em outros textos, mas aqui também estão presentes. E no âmbito literário, é importante destacar que Dostoiévski estava no início da carreira, quando ele publica esse conto, desenvolvia a sua voz literária, apesar de já ter sido muitíssimo elogiado pelo círculo do Vissarion Bielinski, e já tinha evidente aquela habilidade desses personagens complexos, o próprio Astaf, e, claro, a figura do Emelian. O Emelian é tão complexo quanto o Astaf e um personagem interessantíssimo. Então, já está evidente a capacidade de criação dessas personagens complexas, de explorar questões existenciais, questões morais da condição humana, e representando um marco, porque aqui estão sementes de vários temas e de abordagens que ele vai desenvolver mais à frente. Se eu pegar três famosos, três dos elefantes, né, que é o Crime e Castigo, os irmãos Karamazov e o Idiota, eu já tenho vários elementos em relação a isso, né? Inclusive nas personagens que são personagens centrais. Então, essa crítica social é extremamente presente, extremamente contundente. Como eu disse, Dostoiévski utiliza as histórias do Astaf Ivanitch como uma forma de examinar a tessitura social, revelando as contradições e as injustiças existentes na sociedade russa. Em outras palavras, eu pareço até me repetir, porque a gente fala isso em todos os contos, mas é Dostoiévski sendo Dostoiévski. Ele expõe as diferenças de classe, as dificuldades enfrentadas pelos menos privilegiados e, claro, as consequências dessa desigualdade. Mas talvez, nesse conto, um elemento novo seja lançado na arte do Dostoiévski, que é a ideia da empatia, da compaixão
porque Dostoiévski nos desafia a entender e a simpatizar com esses personagens, mesmo diante das suas falhas questionáveis. Olha até ele ali com um copo, né? É uma abordagem que nos permite ou nos estimula a simpatizar com os personagens, mesmo que eles não sejam perfeitos. Mesmo que as suas atitudes possam ter um componente do duvidoso. E isso permite analisar a complexidade da natureza humana, não no maniqueísmo do certo e errado, do bom e do ruim, né? Mas do grau de oscilação do complexo e a importância de não se julgar rapidamente as pessoas. Isso é dito, inclusive, pelo próprio Astaf, que ele acreditava, ele não queria acreditar no Emelian, e mesmo quando o Emelian ele erra em seu leito de morte, ele é perdoado, né? E um outro aspecto interessante aqui, já que a gente fala dessa grande questão temática na trama, é a questão da liberdade, da escolha individual, porque ao longo do conto, o Astaf Ivanovich se vê confrontado com esses dilemas. Ele tem que tomar decisões que vão moldar o seu destino. E essas decisões estão desde o momento em que ele participa da guerra, inicialmente, né? Então, Dostoiévski como que nos faz questionar até que ponto nós somos livres nas nossas escolhas. É o elemento do livre-arbítrio que vai aparecer, por exemplo, em Os Demônios, vai aparecer em Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, O Idiota, né, o Adolescente. Como que as circunstâncias externas podem influenciar os nossos caminhos. Há também o elemento da solidão, o isolamento. São temas recorrentes da obra de Dostoiévski, porque o Astaf Ivanovich ele é retratado como um homem solitário, em uma constante busca por conexão e por sentido na sua vida. E essa sensação de alijamento, de alienação, e essa procura por um propósito mais profundo, são temas que permeiam não só esse conto, mas várias obras de Dostoiévski. Então, Astaf aparece como um personagem central, embora o narrador é quem deveria ser o protagonista, e depois ele começa a contar os causos da guerra na primeira parte, um homem vivido, né, o reformado, porque ele é soldado reformado. Na segunda parte, ele fala do ladrão honrado, que no fundo é o Emelian, e no Domovoi ele vai apresentar mais um causo que o Astaf teria contado. Tudo isso vai aparecer, ou pelo menos de forma seminal, na versão definitiva, que é O Ladrão Honrado, de 1860. Né? Então, aqui, a gente tem que pensar que nós temos um narrador que é uma figura observadora, uma figura mediadora. Esse narrador nos dá informações e reflexões sobre o Astaf Ivanovich ao mesmo tempo em que nos envolve na sua própria perspectiva. Isso aparece, inclusive, em algumas notas, né, de rodapé. É uma estratégia que contribui para a construção dos personagens e para que nós, leitores, tenhamos uma imersão nessa história. Mas é óbvio que tudo culmina para o segundo bloco quando o Astaf e o Emelian interagem um com o outro, né? Principalmente quando o Emelian, já doente no seu leito de morte, nós vemos a trama da história da segunda parte do Ladrão Honrado. Ele é o ladrão honrado e se torna a figura central na vida do Astaf Ivanovich, e ele vai contar isso. Então, o Emelian Ilitch, ele é um contraste ao Astaf Ivanovich, porque o Emelian é um criminoso e o Astaf é o quê? É uma pessoa reformada. Mas o Emelian, ele não é um ladrão qualquer, ele é um ladrão honrado, diria o Astaf. O próprio narrador intervém dizendo, olha, não é possível, como assim ele é um ladrão honrado? Ele roubou. E é por meio desse encontro
do Emelian com Astaf, que ele é levado a refletir sobre a sua própria vida, enfrentar suas próprias fraquezas, as suas tentações. Então, a presença desse personagem, que é o Emelian Elite, ele levanta questões muito profundas sobre moralidade, sobre o perdão e sobre a redenção. Temas que Dostoiévski vai explorar desde o duplo, desde Gente Pobre, que é a dualidade humana, e isso mostra como que até uma pessoa que aparentemente é honrada, como Astaf Ivanovich, ele é um homem reformado, ele é um homem vivido, mesmo ele pode ter aspectos sombrios na sua natureza. Então, é através da interação do Astaf Ivanovich e do Emelia Ilitch na segunda parte do conto, na forma, claro, visto pela perspectiva do Astaf, que nós temos essa discussão simbólica dos limites da redenção. Até que ponto uma pessoa pode realmente se libertar do seu passado? Até que ponto? Podemos falar de símbolos. Os símbolos nos ajudam a dar respostas mais contundentes aqui, né? Eu sei que vocês gostam, eu trago sempre símbolos. E a obra de Dostoiévski, em geral, ela sempre tem símbolos para ajudar na compreensão profunda. Talvez alguns símbolos, né? Talvez um dos primeiros seja a casa, porque a casa onde o Astaf Ivanovich ele vai morar é um símbolo importante nesse conto, porque ela é o refúgio, ela é uma segurança do Astaf, onde ele encontra abrigo e estabilidade em meio às adversidades da sua vida. A casa também pode ser interpretada aí como uma metáfora dessa busca humana por um lar, tanto física quanto emocionalmente. A casa é o refúgio dele mesmo, né? Segundo ponto é o próprio personagem do Emelian, que seria um símbolo. O Emelian Elite, ele é o ladrão honrado, então é um símbolo da dualidade humana, do dicotômico, do oxímoro, que seria representado no paradoxo de ter um ladrão honrado. Então, ele representa a dualidade humana, ele é a ambiguidade moral, ele é a capacidade que todos nós temos de realizar tanto atos bons quanto atos ruins. O que é um Emelian? Ele é um lembrete de que nem tudo na vida é preto ou branco. A moralidade, muitas vezes, está sujeita a interpretações e circunstâncias individuais. Às vezes, somos corretos em algum aspecto, mas incorreto em outros. Ninguém é de todo bonzinho, ninguém é de todo malvado. Um terceiro símbolo, eu diria, é o dinheiro. Eu não sei se deu para perceber, mas ao longo desse conto, o dinheiro é um elemento recorrente que desempenha um papel simbólico importante. Ele representa não só a busca por uma segurança material, mas também a corrupção, a ganância e a influência, né, que exerce sobre as relações humanas. Claro que, tradicionalmente, o dinheiro é um símbolo de poder, é um símbolo também de desigualdade, mas aqui ele é também um fator que influencia as decisões e os destinos dessas personagens. Eu falei da solidão como tema central, mas eu acredito que a solidão também possa ser um símbolo nesse conto, símbolo da alienação humana, símbolo da dificuldade de conexão genuína entre as pessoas, porque o Astaf Ivanovich ele é solitário, ele busca algo mais profundo e, com isso, ele acaba se isolando na necessidade de se encontrar em um propósito maior de conexão com os outros seres humanos. Aqui ele olha para a janela, e a janela é um elemento simbólico recorrente dessa obra. Prestar atenção que vira e mexe, ele está na janela, olha pela janela, olha para o lado de fora. É a fronteira entre o mundo exterior e o mundo interior, entre o público e o privado, entre o íntimo da sua mente e aquilo que é público na interação com as demais pessoas. Então, a janela é a ideia da observação, da curiosidade, da perspectiva, e nesse conto ela também é a busca por uma compreensão mais profunda da natureza humana, observando e refletindo ações e eventos que ocorrem ao redor. Também imagino que alguns dos nossos
caros alunos, tenham notado o relógio, símbolo óbvio do tempo, mas representando a passagem inexorável dele mesmo. Então, o relógio ele é a fugacidade da vida, ele é o envelhecimento, são as limitações impostas pelo tempo. E esse tic-tac constante do relógio evoca a sensação da ansiedade, a pressão do carpe diem, aproveitar o tempo que você tem nas mãos. Há uma menção também à moeda de prata, que tem um significado simbólico em relação à moralidade e ao valor intrínseco das ações. A moeda de prata pode ser a honestidade, a integridade, a importância de agir de acordo com princípios éticos e também pode ser lida como um símbolo do valor intrínseco da vida humana. A ideia de que cada indivíduo possui uma dignidade e um propósito que vão além das aparências externas. Então, eu lanço esses símbolos para que vocês incluam nas análises, lembrando sempre que cada análise tem que estar focada, né? Tem que ter lastro no conto, do contrário, não pode ser levado em consideração. Vamos fazer alguns raciocínios juntos, alguns que eu levantei e que podem ser considerados importantes para a fortuna crítica. Alguns, é claro, análise nossa, outros análise de críticos ao longo da história, fazem parte da fortuna crítica de Dostoiévski, né? E principalmente desse conto. Primeiro, a presença de Agafiena como uma intermediária, né? Então, esse é um primeiro raciocínio analítico que a gente pode lançar nesse conto, né? Ela é uma intermediária entre o protagonista e o narrador, então ela pode ser lida como um símbolo do destino, da providência divina. A Agafiena ela é uma figura misteriosa, ela inclusive tem ares meio sobrenaturais. Quando a gente passar para o Domovoi, eu acho que esse elemento do sobrenatural fica mais nítido. Mas ela guia as personagens, inclusive o seu senhor, com direção a um propósito, a um destino. Segundo, da casa, como um labirinto da psique humana, né? Uma outra leitura, essa é uma leitura, inclusive, mais aprofundada, porque a mente do Astaf ela é um espaço bastante complexo e intricado, repleto de memórias, de segredos, de descoberta, e a jornada desse protagonista, uma vez que ele chegou na casa, é a sua própria jornada interior em busca de reconhecimento, de reconciliação. Seria um segundo raciocínio. Terceiro raciocínio é ver o Emelian Ilitch como o alter ego ou o par binômio de oposição do Astaf Ivanovich. O Emelian representa aquelas inclinações, aqueles desejos mais sombrios, mais perdidos ou proibidos do Astaf no seu âmago, e essa sua parte reprimida, que ele escolhe negar, ele escolhe tentar esconder. Então, a relação entre esses dois, ela simboliza o confronto interno do Astaf com os seus próprios demônios e a necessidade de reconciliar esses aspectos contraditórios da sua própria identidade. Um quarto raciocínio é a figura desse narrador, que é senhorio do Astaf Ivanovich, lida como uma representação simbólica do papel da própria sociedade ou da autoridade na vida do indivíduo. É um narrador que observa, controla, influencia a trajetória do Astaf, representando expectativas e normas sociais que moldam as escolhas e as experiências do personagem. O Astaf sabe muito bem quem ele é e em que posição ele está, por isso que ele não se senta naquela cadeira. Um quinto raciocínio analítico é a ideia da transformação através da exploração da metamorfose, que o Astaf passa por diferentes fases da sua vida, cada fase é marcada por uma transformação física e psicológica, simbolizando a evolução e o amadurecimento dessa personagem e uma possibilidade de renovação e de redenção. Claro que a repetição de certos eventos, de certos temas ao longo do conto, pode ser interpretada como
uma representação da circularidade da vida, das experiências humanas. Não sei se vocês notaram, mas várias coisas se repetem. Protagonistas, eles retornam a dilemas morais de forma constante, nessa busca de significado e de redenção, que é um ciclo contínuo na jornada humana. Então, mais um raciocínio para a nossa conta, né? Alguns teóricos interpretam esse conto como uma alegoria da condição humana em busca de redenção, que o Astaf, como figura arquetípica do homem vivido, ou seja, alguém que passou por diversas experiências, enfrentou desafios na sua jornada pessoal, e agora, na busca por reconciliação, ele quer se reconciliar consigo mesmo e com o mundo ao redor, refletindo como num espelho a busca universal por um sentido maior na existência. Então, um exemplo disso são as histórias individuais do Astaf, que podem ser lidas como parábolas sobre dilemas morais e existenciais enfrentados por todos nós. Então, cada episódio que ele conta, há uma situação emblemática que força com que o leitor reflita sobre as suas próprias escolhas e os seus valores. O conto seria também, segundo alguns, uma representação da luta interna entre os impulsos racionais e os impulsos emocionais da alma humana. É uma leitura nietzschiana entre o apolíneo e o dionisíaco, com Astaf Ivanovich, ao longo das suas experiências, sempre confrontado pela dualidade entre razão e paixão, entre o controle e o desejo, e a ética e a tentação. Na parte 2 do conto, quando o Astaf encontra o Emelian Ilitch, esse confronto dramático entre a personalidade reformada de um e a atração criminosa de outro, sai faísca, né? É uma batalha interna que simboliza a luta constante entre o que é moralmente aceitável e aquilo que é sedutor. Um outro aspecto que a crítica vem levantando ao longo das décadas é a fragilidade da identidade humana. Porque ele não é ladrão, o Astaf, mas ele se torna ladrão porque ele queria beber. Então, isso é moldado pelas circunstâncias, pelas influências. O Astaf passa por vários papéis, por várias personas ao longo da narrativa, assim como o seu Emelian Ilitch, o que revela complexidade, revela fluidez, e essa complexidade, essa fluidez também está na construção da identidade individual. O exemplo que a gente pode dar disso, o Astaf como reformado, como inquilino, né? Como juiz, como pai, e cada papel desafia, molda a percepção que ele tem de si mesmo, repetindo as múltiplas facetas que todos nós possuímos e somos influenciados por circunstâncias e experiências sociais. Há um questionamento também, já que eu faço uma leitura hoje mais filosófica, há um questionamento também da natureza da liberdade, daquela ideia que mesmo quando a gente tenta escapar do nosso passado, a gente pode e acaba sendo aprisionado pelas nossas escolhas e as nossas ações. O Astaf Ivanovich, ele quer se libertar dos seus equívocos anteriores, mas encontra dificuldades para se desvencilhar das consequências das suas escolhas anteriores. Então, essa tensão entre liberdade e responsabilidade destaca a complexidade da condição humana. Há uma crítica à sociedade, isso é a primeira coisa que eu falei, isso é bem nítido, isso é Dostoiévski, e Dostoiévski aqui usando as personagens para lançar luz às normas estabelecidas. Por exemplo, a figura desse senhorio narrador, ela é a autoridade social, porque ele está ali constantemente presente, lançando suas opiniões sobre os causos narrados pelo Astaf, que mostra a influência que a sociedade exerce sobre os indivíduos, moldando as suas ações e as suas perspectivas. Então, é um conto que traz, em última instância, à tona a temática do arrependimento, da redenção, do perdão, porque
há uma possibilidade de transformação, de reconciliação do passado, e essas experiências são uma jornada em busca de algo maior, de um propósito mais elevado, né? Então, tudo isso traz elementos aqui para o nosso História do Homem Vivido. É uma obra riquíssima em termos de complexidade, oferece um espaço para interpretações diversas, reflexões sobre a natureza humana, e a gente vai usar várias dessas análises, várias dessas leituras, na continuação, né, que seria o da Movoi. A Fátima Bianchi nos ilustra muito do que vai acontecer naquele contexto de 1860, quando ele recupera esses textos e lança um novo olhar, e há uma mudança expressiva, porque o Dostoiévski já não é o mesmo, Dostoiévski agora é um Dostoiévski que passou 10 anos preso, então Dostoiévski não é aquele que escreveu o conto, mas sim alguém que olha para a condição humana com um olhar bem diferente. Mas mesmo que ele não tivesse sido preso, é meio inevitável que esse elemento aparecesse nos textos dele. Por isso que é tão importante a gente ler a versão original de 1848, para mostrar que ele, mesmo antes de ser preso, ele já tinha esse sentimento revolucionário, com posições ideológicas cristalizadas, e isso tudo vai refletir nos textos e na forma que Dostoiévski os apresenta. É interessante porque esse primeiro texto, na tradução da Priscila Marx, tem 22 páginas. E o da Movoi, que seria uma continuação, tem só 3 páginas. Isso vai dar margem para que no nosso próximo encontro a gente aprofunde essas questões ainda mais, trazendo à tona os elementos narrativos e, principalmente, como Dostoiévski costura esse enredo ao longo de várias partes com esse planejamento, utilizando a figura de um narrador desconhecido, de um narrador anônimo, né? como foi falado, e isso vai impactar em várias obras que ele lança assim que ele sai da prisão. Inclusive, o Humilhados e Ofendidos e o Recordações da Casa dos Mortos, que ele publica em 1861, que é justamente o ano seguinte ao condensar desse conto numa versão simplificada que é lançada com o mero título do Ladrão Honrado. Então, o exercício que eu quero que vocês façam para a gente entrar na mente produtiva em Dostoiévski como autor é você pegar esse conto, a parte que não foi publicada, que é o da Movoi, e o Ladrão Honrado, que é a versão definitiva, e tentar traçar um paralelo entre as incursões de Dostoiévski de 1848, prestes a ser preso, e o Dostoiévski de 1860, olhando para trás para o Dostoiévski de 1848. Né? Claro que esse trecho que não foi publicado, a gente tem uma oportunidade única, porque ali é algo que Dostoiévski rejeitou. Então, algo descartado por Dostoiévski nos ajuda a entender como a sua mente funciona na seleta daquilo que vai ou fica dentro da sua obra. Então, é fundamental essa nossa análise em 3 aulas, porque nessa trilogia a gente encara a mesma história, mas em 3 perspectivas diferentes. A perspectiva original, de 1848, a perspectiva daquilo que foi descartado, que nós vamos falar no próximo encontro, e, no encontro seguinte, a perspectiva daquilo que é retomado, reconteudizado e apresentado novamente, mas agora com o autor tendo passado 10 anos preso. A visão humanística de Dostoiévski, filosófica de Dostoiévski, já estava presente antes e depois, quando ele volta, vai ficar ainda mais. Então, não se furtem ao interesse de ler como o conto da Movoi, né, o trecho da Movoi é publicado apenas em 3 páginas, você pode já adiantar a leitura do Ladrão Honrado e já traçar paralelos com o que nós falamos hoje, aproveitando que a história está fresca na cabeça. Então,
nós temos esse elemento que vai nos ajudar a entender um pouco do âmago, entender aquilo que o Annenkov chama de uma tentativa de reabilitação da natureza humana, né? E é um personagem que quem leu o Gente Pobre, sem dúvida, vai recordar, né? Que é o Emelian. O Emelian aparece também no Gente Pobre. Então, são tipos que alternam, e Dostoiévski é grande mestre nessa feitura. Começar, daqui para frente, a traçar esses paralelos, personagens que vão, personagens que voltam, a forma como Dostoiévski constrói seu texto, para aí sim, cada vez mais, nos textos menores, ficar mais fácil analisar, e quando você aplicar essa análise aos textos maiores, você vai se sentir muito mais entendido em Dostoiévski do que imaginava. Porque não é uma literatura complexa, inclusive na própria Rússia, o texto de Dostoiévski é considerado menor do que, por exemplo, Tolstói, no sentido de que o texto, a prosa, a descrição, o narrar, o proceder narrativo, ele é de uma gramática mais simplificada, de uma sintaxe mais simplificada. Ele não segue aquela sintaxe, por exemplo, do Turgenev, do Chekhov, né, o conhecido como Chekhov, ou o do Tolstói. Ele segue uma prosa cotidiana, porque ele quer exaltar os caídos. Gente Pobre, o Duplo, Memórias do Subsolo, ele quer falar de quem está embaixo, ele não quer falar de quem está em cima, né? Então, isso é recebido depois pela crítica como algo, não vou dizer menor, mas como algo de uma monta reduzida quando comparado aos gigantes Pushkin, Turgenev, Chekhov, Tolstói. Então, esse proceder a gente tem que é mais fácil de entender em Dostoiévski, mas basta mergulhar. A gente tem que se entregar nas armadilhas do ficcional, ser pego por elas e depois tentar se soltar, mas com dignidade, mergulhando nos elementos narrativos e deixando o próprio Dostoiévski nos conduzir nessa mesma jornada de ressignificância, reflexão e, principalmente, de crítica a uma sociedade que produzia uma profunda opressão aos menos favorecidos e a todo e qualquer revolucionário que quisesse questionar essa norma estabelecida.